Fala galera, e aí, beleza? Estamos aqui para comentar a prova da FUVEST 2018, segundo dia, prova de Química. Duas questões inteiras de Química e uma interdisciplinar com Biologia. Gente, por incrível que pareça, podemos dizer uma prova de Química geral, né? Então a gente não teve orgânica, a gente tem duas questões, na verdade uma questão inteira, a questão 4, mais um trecho da questão 3 e um trecho da questão 13, né, que é a interdisciplinar, falando de gases, que é um assunto que talvez não caia com aquela frequência de sempre, mas uma prova bacana, nível médio, acho que o aluno bem preparado teve condições de sair super bem. Comentando rapidão as questões que a gente tem aí, nós tivemos a questão 3, que fala do fogo. Ele diz para você que os três componentes fundamentais para a formação do fogo é combustível, comburente, né, na verdade os reagentes, e o calor, né, que acaba fazendo com que esses reagentes alcancem a energia de ativação para a reação acontecer. Aí ele fala sobre os extintores de incêndio, né, fala dos extintores de incêndio de água pressurizada, de CO2, de bicarbonato de sódio, e ele fala assim, no item A, ele diz em qual dos três componentes do fogo, combustível, comburente ou calor, agem respectivamente a água pressurizada e o dióxido de carbono pressurizado de forma a extinguir esse fogo. Bom, a água vai reagir, né? Vai agir no resfriamento, vai agir sobre o calor, diminui a temperatura, os reagentes têm mais dificuldade de alcançar a energia de ativação, não alcançarão a energia de ativação, e o dióxido de carbono ele age por abafamento, né? Ele dificulta o contato do O2, que é o comburente, então ele age no comburente, dificulta o contato do O2 com o combustível, né? O item B ele pergunta o que aconteceria se você usasse um extintor de incêndio de CO2 numa sala pequena. Bom, você aumentaria a pressão parcial do CO2 no ambiente, isso dificulta a respiração, né? E o item C é a equação clássica de decomposição do bicarbonato de sódio, né? Dando carbonato de sódio, CO2 e água, certo? Questão 4, questão de gases direta, item A, ele fala a pressão inicial do vapor d'água, ele fala sobre o dispositivo daqueles de lançamento de aviões nos porta-aviões, né, que fazem aquele lançamento, um pistão, onde tem um gás dentro que expande, ele quer a pressão inicial do vapor d'água, era uma questão de P1V1 igual a P2V2, tecnicamente, você teria que calcular o volume do sistema como área da base vezes altura, e área da base πr ao quadrado, mas situação inicial e situação final, o π você corta, o r você corta, então você acaba escrevendo em função, né, do tamanho do pistão mesmo, P1V1, P2V2. E, segundo caso, se você trocasse a água pelo nitrogênio, você teria um efeito, né, o lançamento seria bem sucedido. Não seria bem sucedido para massas iguais, né, de água e de nitrogênio. Como a massa molar do nitrogênio é maior, você teria um número de mols menor, o que faria com que o lançamento não tivesse a mesmo efeito, né? Não funcionaria, não seria bem sucedido, certo? E para encerrar aqui, meus queridos, a questão 13, o item A, que pede para você calcular quanto valeria a pressão parcial do oxigênio numa pressão atmosférica menor, numa altitude maior, né? No caso de La Paz, ele te dá a pressão atmosférica nível do mar, né? 760 milímetros de mercúrio, te dá a pressão parcial de oxigênio e te pede a pressão parcial de oxigênio em La Paz, onde a altitude é maior, logo a pressão é menor. Só fazer uma relação entre pressões, né? Uma relação entre pressões, oxigênio e pressão total aqui em La Paz, certo? Espero que vocês tenham se dado super bem. A gente se vê numa próxima oportunidade. Aquele abraço. Tchau, tchau.